Marta e Maria, né? As irmãs de Lázaro, amigo de Jesus. E é interessante que aquele texto que foi lido aqui pela irmã Roberta dá um parecer assim, que Maria era uma mulher muito atenta com as coisas de Deus, enquanto Marta, ela estava mais ocupada, mais preocupada com as coisas seculares. Só que as pessoas podem mudar com o tempo, né? As pessoas podem ser trabalhadas por Deus. E quando eu li esse texto hoje à tarde, eu fiquei pensando, né? Até comparando com aquele texto que foi lido aqui, nem sabia que a irmã Roberta ia ler esse texto, mas vocês perceberam o texto que nós lemos com muita atenção? Eu vou repetir. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus, o quê? Vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, aqui o que nós percebemos é que houve agora uma inversão. Por que há essa inversão nesse texto? Maria e Marta são duas mulheres, sim ou não? Mulher, dentro do contexto profético, significa, se traduz, simboliza igreja. O que nós estamos vendo nesse texto aqui, de modo profético, fazendo uma metáfora do texto, são duas igrejas, dois tipos de igreja. Nós poderemos comparar aqui Marta com a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser tirada, levada pelo Senhor. Essa palavra arrebatamento, irmãos, na verdade ela nem se encontra no texto, nos textos originais. A palavra arrebatamento é uma palavra latina, né? Mas foi colocada uma palavra aqui no Novo Testamento chamada harpazo. Então se traduziu por arrebatamento, ser tirado à força, ser tirado rapidamente. E se nós observarmos esse texto, nós vamos ver que, ouvindo Marta, pois, que Jesus vinha. Quantos de vocês aqui, quantos de nós, nos dias de hoje, estamos ouvindo que Jesus vai vir, que Ele vai voltar? Se bem que em muitos lugares não está se pregando mais essa mensagem, mas eu acredito que vez ou outra, pode ser que alguém até fale, às vezes na TV, na internet, pode ser que alguém se aventure em falar sobre esse tema. Mas o texto aqui nós podemos fazer uma metáfora de duas igrejas. A igreja que vai subir, que vai ao encontro de Jesus, porque quando Marta ouviu que Jesus vinha, ela saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. As duas igrejas. Então percebam que Jesus vai tirar uma igreja fiel e verdadeira e vai separar uma outra igreja que vai ficar aqui para a grande tribulação. Nós vemos que na parábola da rede, que é contada pelo próprio Jesus, foi puxada a rede e trouxe peixes de várias qualidades e tamanhos, mas depois eles levaram a rede para a praia e eles separaram, escolheram os peixes que eles deveriam ficar e aqueles que deveriam ser lançados de volta ao mar. Mar significa em profecia multidão, aqueles que ficariam no meio da multidão. E a Bíblia diz também, ainda corroborando com esse texto, que estarão duas no moinho, moendo, uma ficará e a outra subirá. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um ficará e o outro será tirado. A Bíblia diz que dois estarão na cama, deitados, um será tomado e outro vai ficar. Retrato de duas igrejas. A igreja fiel, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, que vai sair ao encontro de Jesus. Ela é simbolizada aqui por Marta. Não deveria ser por Maria, mas significa que então alguma mudança houve na vida dessa mulher depois que Jesus esteve visitando eles lá por algumas vezes na sua casa. Aqui Maria está mais tranquila. Aquela que está assentada aqui, nós podemos imaginar alguém que está disperso, tranquilo, alguém que não está esperando, porque Jesus estava chegando, foi anunciado que Jesus vinha. Marta, quando ela ouviu, ela já saiu ao seu encontro. Maria não, porque ela talvez estava frustrada porque o seu irmão havia morrido,
e as duas vão dizer para Jesus depois: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque vocês já perceberam uma coisa, irmãos? Quando Jesus não está em algum lugar, alguém morre. Se Jesus não estiver em uma igreja, a igreja fica morta. Se Jesus não estiver em um determinado trabalho, congresso, eventos, aquele evento não tem sentido, porque Jesus precisa estar. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é aquele que nos traz a vida e a esperança. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que isso aqui é real. Uma igreja vai subir, a outra vai ficar. Uma igreja vai participar do tribunal de Cristo para receber galardões, a outra não. Uma igreja vai entrar no céu para as bodas do Cordeiro, a outra não. Uma igreja, ela vai receber os galardões, a outra não. Uma igreja, ela vai receber a palavra de boas-vindas de Jesus, a outra não, vai ficar aqui. E essa esperança que nós temos, nós somos o único povo da terra, irmãos, o único povo da terra, os crentes. Eu estou falando crentes cristãos, né? Porque essa noite já foi falado aqui de crentes e como se separa cristãos de evangélicos, né? Ou de gospels. Porque, se vocês observarem meu texto, Marta, ela não titubeou, ela ouviu que Jesus vinha. Então, quando a mensagem é pregada, que Jesus vai voltar, que Ele vai vir, nós temos que estar bem atentos, prontos para um encontro com Ele, prontos para a qualquer momento nós nos encontrarmos com Ele e estarmos para sempre com Ele. Nós somos o único povo que tem essa esperança e que pode afirmar que Jesus vai voltar. Se você perguntar para um católico praticante, dificilmente você vai ouvir ele falar isso. Se você perguntar para o próprio padre, para o bispo, difícil para um cardeal, para o Papa Francisco, dificilmente ele vai falar que Jesus vai voltar. Vocês já ouviram alguma vez? Papa Francisco falando: Jesus vai voltar. Se prepare porque Jesus está voltando. Olha, vamos falar. Eu vou dar uma ordem aqui para todas as paróquias, para os cardeais, para os arcebispos, para os bispos, para eles pregarem sobre a volta de Jesus. Não. Você já ouviu um espírita falando que Jesus vai voltar? Vocês já, com exceção, por exemplo, do Paiva Neto, só que a vinda de Jesus que eles entendem é muito diferente daquilo que a Bíblia explica. Vocês já viram o islamismo falando que Jesus vai voltar? Vocês já viram, por acaso, alguém que pratica o shintoísmo, o budismo, o teosofismo? Vocês já ouviram dizer assim: olha, Jesus vai voltar? Por acaso vocês já viram? Não, porque o único povo que prega sobre a vinda de Jesus e crê que Ele vai voltar são os crentes. A igreja do arrebatamento, a igreja fiel, que é simbolizada no livro do Apocalipse pela igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Então, irmãos, quero mostrar para vocês alguns pontos aqui nessa noite. O que pode levar uma igreja a ser arrebatada e a outra a ficar aqui na terra e passar pela tribulação e grande tribulação? Por exemplo, se a Bíblia está asseverando que há duas igrejas, alguns até comparam, por exemplo, a parábola das 10 virgens, aquelas 5 prudentes com a igreja do arrebatamento, e aquelas 5 loucas com uma igreja que não estava esperando a volta de Jesus. Embora o contexto ali ele se aplique à nação de Israel, mas também nos pode trazer para nós o parecer que nós devemos estar vigilantes, embora naquele texto não houve vigilância, porque as 10 dormiram, não foi só 5 que dormiu. A Bíblia diz assim: e tosquenejando todas, adormeceram. A igreja que está esperando Jesus, ela não pode dormir, ela tem que estar atenta 24 horas por dia. Quando a Bíblia diz assim: orai sem cessar, não significa que eu vou ficar 24 horas com o meu joelho dobrado orando. Isso daqui é você estar atento, clamando ao Senhor, sintonizado, ligado no céu, esperando a qualquer momento que Jesus volte. E quando nós estamos ouvindo que Ele vai voltar, estamos que estar prontos já para sair ao encontro dEle. E até porque na própria parábola das 10 virgens tem uma frase assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Então, irmãos, que Jesus vem é notório.
É real? É verídico? Agora, como que nós devemos fazer para fazer parte dessa igreja aqui, que é a igreja que vai subir? Primeiro, nós temos que ser fiéis em todos os aspectos da nossa vida. A fidelidade é algo que Deus não abre mão. A fidelidade, o nosso coração, como eu sempre digo para vocês aqui, Deus vai aferir o coração do homem, sempre. Deus tem uma ferramenta que Ele consegue aferir o meu coração e de todos que estão aqui, de todo ser humano. Porque o coração é uma terra que ninguém consegue pisar. O coração é um lugar que nem nós mesmos conhecemos bem. Porque o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Mas só que Deus sabe. Deus conhece. E nesse momento, irmãos, Deus está olhando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. O profeta Isaías diz que ele se inclina para ver a terra. Nesse momento Deus sabe detalhadamente, minuciosamente, quem são aqueles em todos os 7 bilhões e 300 milhões de habitantes da terra. Quem são aqueles que fazem parte da sua igreja fiel? Aqueles que vão encontrar-se com Ele, que vão sair ao encontro de Jesus no momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua eleita, a sua querida, aquela que Ele ama e aquela que Ele deu a sua vida, a pérola de grande valor. Olha, vou ler de novo o texto. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Agora, Maria, porém, a outra igreja, ela ficou desatenta, ela ficou assentada, ela não deu crédito que Jesus vinha vindo, ela não se despertou. Muitos ficarão por não se despertarem. Já ouviu falar do sono da indolência? Quem já ouviu falar desse sono? É um sono tão carregado, que a pessoa fica tão negligente, que pode se falar pegar um som daqueles caminhões que passam aí, até perturba a gente, e falar, Jesus está voltando, que a pessoa não vai perceber, porque a percepção dela está desatenta, ela não consegue. É o que aconteceu nesse momento aqui com Maria, mas que Ele vai voltar, vai, e Ele, irmãos, está quase pronto para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Quando a gente lê o capítulo 20 do Evangelho que escreveu Mateus, ali fala de algumas horas, especificamente 4 horas. Ele fala da madrugada, ele fala da terceira hora, que é 9 horas da manhã, ele fala da hora sexta, que é meio-dia. Cada hora dessa está falando com um tipo de povo, e ele fala da hora undécima, a 11ª hora, que é uma hora relacionada com a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja que prega a sua palavra como ela deve ser, a igreja que acredita nos dons espirituais. Você sabia que tem 3 coisas? Hoje eu estava ainda pensando, lembrando de uma passagem, de uma mensagem do pastor Napoleão Falcão, né? Eu estava até almoçando e ouvindo, que ele pregou, e ele estava dizendo assim, que 3 coisas vão ser levadas no momento em que o salvo encontrar com o Senhor, e 3 coisas vão ficar aqui na terra. Primeiro, as 3 coisas que vão ser levadas: ouro, prata e pedras preciosas. O que significa isso? Presença de Deus, divindade, redenção, a prata, e pedras preciosas, os dons espirituais. Agora, 3 coisas que vão ficar aqui: madeira, feno e palha. Olha que interessante. Instabilidade, né? Inconstância, madeira, feno e palha. Instabilidade, inconstância e negligência. Porque faz parte, são coisas inerentes à natureza do homem, à natureza caída do homem. Então, irmãos, como nós estamos nessa noite, em qual igreja nós poderíamos nos enquadrar se Jesus voltasse agora? Na igreja que está buscando ficar aqui, a igreja que está buscando bens materiais, a igreja que está buscando campanhas, a igreja que nesse momento está buscando revelações, abre aspas, a igreja que nesse momento está realizando grandes eventos, quem sabe festas, entretenimento, acampamentos, a igreja que nesse momento está como se fosse uma boate gospel, com luzes acesas, né? A arquitetura, com a pintura preta dentro, para dar
dar um parecer, sim, uma característica mesmo de uma boate. A igreja que nesse momento está falando só de dinheiro e de política, ou a igreja que está aguardando a volta do Senhor. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é celestial. A igreja tem esperança celestial. A nação de Israel, ela está aguardando o seu Messias, e a Bíblia mostra que ela vai passar pela grande tribulação, depois ela vai entrar no milênio, esperança terrena. Mas a igreja não, toda a esperança da igreja é celestial, a nova Jerusalém, habitar no céu, morar com o Senhor, estar para sempre com o Senhor, estar junto com o Senhor sempre. Glória a Deus. Eu já dei um testemunho aqui, mas eu vou relembrar, até porque o pastor Napoleão também relembrou esse testemunho. Os irmãos vão se lembrar que eu falei aqui do pastor João de Oliveira, que foi o maior ensinador de escatologia da Assembleia de Deus. Ele já dorme no Senhor. O pastor João de Oliveira, ele, nos anos 60, quase final dos anos 60, o pastor João de Oliveira sofreu um aneurisma, e ele morreu, irmãos. Isso aqui está documentado, tem documentos, tem jornais da época, tem testemunhos. Eu fui lá em Limeira, com o irmão que congregava aqui, eu fui numa escola bíblica lá em Limeira, ele foi comigo, e ele não cria nesse testemunho. E quando chegou lá, tinha um mural da igreja lá em Limeira. Quando nós entramos, porque Deus sabe como trabalhar, né? Deus marca encontros mesmo. E quando nós entramos na igreja, logo no mural assim da igreja, tinha, como era uma escola bíblica, e estava tendo comemorações do aniversário da igreja, tinha lá um mural, lembrando grandes eventos da igreja Assembleia de Deus. E o primeiro que nós olhamos lá, estava o jornal da época do pastor João de Oliveira, quando ele morreu de aneurisma, e atestado pelos médicos. Ele ficou 26 horas deitado na mesa do necrotério. E ele conta as visões que ele teve no céu. Foi um arrebatamento. Ele morreu, literalmente morreu. E ele foi tomado por Deus. Mas o pastor João Colenda, que também já dorme no Senhor, dobrou o seu joelho e orou para que Deus pudesse trazê-lo de volta, porque a igreja e a família precisavam dele. Então, naquele momento, o pastor João de Oliveira disse que o anjo que estava mostrando algumas coisas para ele, disse: você vai ter que voltar, porque tem alguém lá embaixo orando para que você volte. Mas uma coisa é certa, diga para o meu povo o que você viu aqui, porque esse lugar é o lugar da minha noiva fiel, aonde vai morar a igreja que eu amo, os fiéis, os crentes que forem perseverantes até o fim e que não abraçarem as coisas do mundo. E quando ele ouviu o anjo dizer isso, ele já estava de volta. E depois, no ano de 1981, aí ele morreu novamente, mas ele morreu de aneurisma de novo. Isso não é uma coincidência. Significa que ele deveria morrer de aneurisma, só que Deus está acima de tudo, acima do aneurisma, acima do câncer. Deus tem poder para curar aquele que Ele quer. Deus tem poder de dar vida e de tirar a vida. Ele é o dono da vida. Então, irmãos, nós estamos esperando para ir morar nesse lugar, nessa pátria celestial. Agora, tem um povo que está misturado com a igreja, que diz ser igreja, mas é uma outra igreja. Você sabia que o anticristo também tem uma noiva? Assim como Jesus tem uma noiva, a igreja fiel, o anticristo tem outra, que é a igreja apóstata, a igreja que abraça o ecumenismo. Está no capítulo 18 do livro do Apocalipse. Então, irmãos, a igreja que vai subir, ela é conhecida. A igreja que vai subir, ela é remanescente fiel. A igreja que vai subir, ela tem intimidade com Deus. A igreja que vai subir, crê nessa palavra piamente. Ela não se afasta dessa palavra. Essa palavra é o manual da igreja do arrebatamento. Essa palavra aqui é a carta magna, a única regra de fé da igreja do arrebatamento. Agora, a outra igreja, ela crê em outras coisas também. Sabiam? Ela crê na guarda do sábado. Para eles é uma espécie de amuleto, né? Outros caixinhas de promessa, outros revelações por chamar a pessoa pelo RG. A Bíblia não é suficiente. Você já ouviu falar na suficiência das Escrituras, que é um dos slogans do movimento reformado? Os calvinistas usam muito essa palavra, suficiência das Escrituras, porque ela é suficiente. Ela não precisa de apêndice, ela não precisa de muleta. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. Aquilo que está revelado aqui é para nós, para que nós estejamos mais preparados.
sejamos moldados, aprendamos a ter paciência, como já foi dito nessa noite, aprendamos a esperar o momento de Deus, e sobretudo saber que nós temos uma esperança que é a coroa da esperança do crente, o arrebatamento da igreja. Você sabia, irmãos, que a Bíblia, ela 97% das profecias já se cumpriram? Quanto? 97. Sabe quanto só? 33%. Só 20 profecias que restam, que ainda não se cumpriram. Só 20. Se as 97% se cumpriu, por que as outras 3 não se cumprirão? Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías escreveu dizendo: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O salmista diz no Salmo 119, o verso 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Salmo 138, verso 2, o salmista disse assim: tu colocaste a tua palavra acima do teu próprio nome, ou de todo o teu nome. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. As profecias em relação a Israel, as profecias em relação a outras nações, os impérios, o império da Assíria, o Egito, o império da Babilônia, o império grego-macedônio, o império medo-persa, o império romano, que foi o que mais durou. Todos esses impérios passaram, mas a Bíblia fala de um império, de um reino, que vai ser estabelecido, que a Bíblia traz lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, uma alusão a Jesus, uma rocha de tamanho elevado, que a Bíblia diz que não precisou do auxílio de mãos, e encheu toda a terra, esmiuçou a estátua de que Nabucodonosor sonhou, porque aquela estátua simbolizava os impérios dos homens, mas ela esmiuçou e ela encheu toda a terra. Jesus governará de extremidade a extremidade durante o milênio. A igreja precisa estar sendo fiel, atenta, vigilante, não pode dormir, porque a qualquer momento nós poderemos nos encontrar com o Senhor, e todas as angústias passaram, todas elas. 2 igrejas, uma sobe e outra fica. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Nós podemos utilizar aqui, ouvindo, pois, os crentes fiéis, a igreja fiel, que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Mas os outros preferiram ficar nas campanhas, preferiram ir atrás das revelações, preferiram ir atrás da coluna de sal, corredor de sal, né? Foram atrás de comprar os amuletos que vêm lá de Israel, óleo de Israel, toalhinha e outras coisas que se vendem, miniaturas da arca, estrelas de Israel, estrela de Davi, né? E, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos citar. Vassoura ungida, tem vassoura ungida também, viu? Os irmãos, se quiser comprar uma para colocar em casa, tem. E outros elementos que estão se vendendo aí, dizendo que isso são elementos do cristianismo, mas não é do cristianismo. Isso nada tem a ver com o cristianismo. Isso é uma outra religião, e esse tipo de religião não vai subir no arrebatamento, porque Jesus ele é seletivo, irmãos. Ele não é seletivo no que tange a salvação. Qualquer pessoa que chegar diante de Jesus e crer que Ele é o Senhor, e professar que Ele é o Senhor, e se arrepender dos seus pecados, e começar a servi-lo de coração, Ele transforma, Ele liberta, Ele justifica, Ele regenera e Ele santifica. Ah, mas pode ser qualquer pessoa, até o Fernandinho Beiramar, porque eu creio num Deus, num Jesus, que pode transformar e salvar qualquer pessoa. Aleluia. O nosso Deus não é limitado, o nosso Deus não está limitado aos conceitos que os homens têm. Porque se eu olhar para o Fernandinho Beiramar, eu vou dizer assim, isso daí não tem jeito para ele, isso aí tem que jogar numa fogueira, não é? Só que se ele se arrepender, irmãos, Jesus salva ele, porque ele veio para todo aquele que se havia perdido. E ele diz assim que os médicos são para os doentes,
Ele salva qualquer pessoa, aqui no Brasil, na África, na Europa, na Oceania, na América do Norte, na América Central. Todo aquele que se chegar até ele diz que de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está pronto para salvar. Agora tem uma coisa, no momento que ele voltar para buscar a sua igreja, ele é seletivo. Ele não vai levar qualquer pessoa, não vai, porque o céu é uma pátria feliz, o céu é um lugar de nobreza, o céu é lugar de santidade. Aleluia. O céu é lugar onde não entra nada contaminado. O céu é um lugar onde nós seremos conduzidos pelo próprio Jesus. Ele nos conduzirá às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não tem motivo para chorar mais, não tem mais motivo para chorar, porque quando Jesus chega, irmãos, a alegria, ela chega junto. Ele é a própria alegria. Você sabia que Jesus, a Bíblia diz que ele foi ungido com óleo da alegria? Está escrito. O Senhor ungiu a Jesus com óleo de alegria, ou da alegria. Logo, nós podemos dizer que Jesus é a própria felicidade, a própria alegria. Na presença dele há abundância de alegria. Jesus sempre traz alegria no momento da tristeza. A tristeza tem que ir embora, porque o Senhor é a própria felicidade. E a maior prova da felicidade de um homem é ele encontrar-se com a salvação da sua alma. Aquele que estava perdido encontra o caminho. Aquele que estava sem esperança, ele teve a sua esperança renovada novamente. Aquele que não sabia o que acontecia, nós somos privilegiados, viu, irmãos? Porque quantas pessoas que sabem, por exemplo, que vai acontecer arrebatamento, o estado intermediário dos mortos, o que acontece quando nós morremos, a Bíblia nos ensina tudo isso. A Bíblia nos mostra, nos dá um parecer de tudo isso, os grandes eventos futuros que vão acontecer, como acontece no momento em que um crente morre. Eu já expliquei aqui uma vez, é só ler o capítulo 16 do Evangelho que escreveu Lucas. A Bíblia diz que os anjos vêm para buscar o salvo. O salvo não entra no paraíso sozinho, ele entra com a companhia dos anjos. Glória a Deus. Agora o ímpio, irmãos, a Bíblia diz que ele morre e vai para a sepultura. E depois com o tempo, no momento em que, no juízo final, ele vai ser entregado na mão dos verdugos. Entregue na mão dos verdugos, são carrascos. O crente, eu até falei para a irmã Roberta, hoje eu quero dar um estudo aqui na igreja sobre as bem-aventuranças, porque muita gente pensa que quando Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, que Jesus está falando aquilo lá para bem-aventuranças que é aqui na terra. Você sabia que bem-aventuranças não é para nós aqui na terra? São para os salvos. Bem-aventurado aquele que é limpo de coração. Quando o crente morre, o salvo, ele entra num estágio chamado as bem-aventuranças eternas, ou bem-aventurança eterna. Isso é na eternidade. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas bem-aventuranças não é para agora, é para a eternidade, quando nós estivermos diante do Senhor. Irmãos, a eternidade com o Senhor, já parou para pensar? Quantas lutas nós vivemos aqui, quantas dificuldades nós vivemos aqui, e as pessoas estão, parece, com que escamas nos olhos, como que a mente totalmente tapada, porque estão vivendo um evangelho, como eu já disse aqui, diluído, um evangelho híbrido, falso, um evangelho espúrio, cheio de sofismas, um evangelho que não ensina que Jesus vai voltar, um evangelho que não dá esperança para as pessoas além dessa terra, um evangelho frio, um evangelho que não mostra como que o homem pode ter o conhecimento do plano salvífico que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo e que Jesus veio para cumprir, promulgar e realizar plenamente, e realizou completamente na cruz do Calvário. Você sabe, irmão, tem pessoas pregando que Jesus não realizou totalmente a redenção ou a propiciação dos pecados. Segundo os adventistas, Jesus não fez isso, que Jesus não morreu para
para perdoar pecados, para realizar a redenção dos pecados. Que os pecados ainda estão lá no céu diante de Deus. Que Jesus está sentado, ele passou em 1844 do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial, estabeleceu o juízo investigativo. Até hoje Jesus está olhando lá as fichas, ou histórico de cada ser humano, para quando chegar no dia que ele vai colocar fim em todas as coisas, então aí vai acontecer o final, porque ele está olhando todos os pecados. Precisa de um juízo investigativo ainda. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Jesus, tendo feito a expiação, a propiciação pelos pecados, ele assentou à destra da majestade nas alturas. É só ler o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Jesus fez o sacrifício perfeito, plenamente. A morte vicária, substituta, foi perfeita. Não precisa de guarda de sábado, não precisa de juízo investigativo, não precisa colocar mais, fazer promessa, não precisa ir de joelhos até a cidade de Aparecida, não precisa você jogar 3 caroços de milho em cima da casa, não precisa nada disso. Basta crer em Jesus, obedecer a sua palavra, e você fazerá parte do povo mais feliz da terra, que está aguardando o arrebatamento da igreja, a igreja que será arrebatada. Glória a Deus. Quando a gente vai estudar sobre eu estou parando já, estou indo para o fim. Quando a gente vai estudar sobre as 7 igrejas da Ásia, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que as 2 igrejas que não foram admoestadas, das 7, foi Esmirna e Filadélfia. Essas 2, elas foram tidas pelo próprio Jesus, que é o dono da igreja, e é ele que consegue aferir tudo, que aquelas igrejas, elas estavam caminhando no caminho certo. As outras foram reprovadas. E você vai perceber características dessas 2 igrejas que são fiéis, que fazem parte da igreja fiel. E quando você pega as outras igrejas, as 5 que restaram, você vai ver características dessa igreja que vai ficar. Essa igreja que não vai alcançar. Os irmãos já pensaram, que tristeza, irmãos, se Jesus voltar agora, por exemplo, quantos crentes você imagina que estão lá na festa do peão agora? Quem sabe bebendo, se prostituindo, quem sabe lá naquele antro de prostituição, e amanhã eles vão até para a igreja, quem sabe, se Jesus voltar agora. Vai ter 2 surpresas que eu já falei aqui, e essas surpresas, elas vão ser muito terríveis. Uma é a surpresa que a Bíblia diz da rapidez com que vai acontecer. Vai ser muito rápido, não vai dar tempo para nada. Quando Jesus voltar, arrebatamento, ser tirado à força, rápido, né? Agora, a outra surpresa é a surpresa da separação. Já parou para pensar, se você ama alguém? Eu amo a minha esposa, ela está aqui, de repente Jesus volta, ela sobe e eu fico, aí eu procuro ela, cadê? Já foi. Você ama o teu filho, ou vice-versa, o filho ama o pai, a mãe, de repente Jesus volta. As 2 igrejas, hein? 2 igrejas. Em qual delas nós fazemos parte? De repente o pai vai procurar o filho, cadê? O filho vai procurar a mãe, já foi. Você já parou para pensar o desespero? Porque o caos vai se instalar aqui. O profeta Daniel diz isso no capítulo 12. Jesus confirma isso no capítulo 24 de Mateus. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que o homem passou a existir. Vai ser triste, terrível. O anticristo vai tocar o terror aqui na terra. E esses que vão ficar vão passar por tudo isso. A igreja do arrebatamento, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja que não desvia o seu curso, a igreja que não deixa de cumprir essa lei aqui, meditar nela de dia e de noite, a igreja que se desvia do mal, ela vai entrar numa pátria feliz. Os portões celestiais se abrirão. Aleluia. E a igreja entrará pelas portas e encontrará-se com o Senhor. Irmãos, que privilégio se encontrar com o Senhor. E eu vou terminar dizendo para vocês que eu acredito em cada palavra dessa que eu prego, porque eu não acredito em baboseira filosófica. Se o Evangelho não fosse uma verdade plena, se o Evangelho não me desse a certeza de que eu vou morar no céu, e que eu preciso viver esse Evangelho, o mais
o mais possível, mesmo com todas as minhas falhas, porque nós falhamos toda hora, todo momento, mas eu preciso tentar me retificar a cada momento. Se o Evangelho fosse uma história como essa que a gente vê aí, né, dos pensadores gregos, dos pensadores dessa época, histórias fictícias, histórias de Monteiro Lobato, histórias de Chapeuzinho Vermelho, um livro de autoajuda, como a gente vê muitos por aí, se fosse apenas um romance, uma alegoria, né, um livro para infantil, contando fábulas, eu jamais estaria no Evangelho, irmão. Jamais. Eu estou aqui porque eu sei que essa palavra é verdade, essa palavra é real, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Agora nós precisamos saber qual igreja nós fazemos parte. Eu não estou falando de placa aqui não, irmãos. Nesse momento, na terra, tem muitos crentes fiéis reunidos, louvando a Deus. Nesse momento, em todos os continentes, há um remanescente fiel. E é muita gente, viu? Porque a Bíblia diz que é como a areia do mar. Uma grande multidão. Está no livro do Apocalipse, uma grande multidão. A Bíblia diz que quando Elias pensou que só tinha ele, disse: só ficou eu, Senhor. Os profetas morreram todos, só eu fiquei, agora querem tirar minha vida. Deus falou para ele: está enganado, Elias. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. E esses 7.000 aí, na verdade, é um número simbólico, porque tinha muito mais. Então, irmãos, nesse momento, tem pessoas aguardando Jesus. Nesse momento, tem pessoas que estão ouvindo que Jesus vem e já estão saindo ao seu encontro. Que nós possamos fazer isso também, porque Jesus vai voltar e tudo nos mostra que Ele já volta. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé e vamos orar.